Graça e paz, irmãos. Paz do Senhor. Shalom. E aí? É um prazer poder servir você aqui nessa noite. Nós estaremos aqui hoje e amanhã. Muito bom poder estar aqui. Eu fico muito feliz em poder cooperar com aquilo que vocês estão edificando aqui. Amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Rogério. Para quem me conhece, eu também me chamo Rogério. Eu sou casado com a mulher mais fenomenal que já pisou nessa terra. Eu costumo brincar que se Deus fez uma mulher mais fantástica do que a minha, Ele guardou para Ele. Sou casado com a Maria Luísa, sou pai do Levi, de 10 anos, da Ana Liz, de 6, e do pequeno Luca, que fez 1 ano agora no começo do mês. Então nós estamos fundamentados pela palavra que diz que a gente precisa povoar a terra. Meu Deus do céu. Tá rindo aqui para não chorar, né, irmão? 3 filhos assim é tenso, mas vai dar certo, amém? E nós estamos ali em São Luís do Maranhão, por graça e misericórdia, não tem outra explicação, é só graça e misericórdia de Deus. Nós somos pastores na Missão Cristã Casa do Pai, não é? Eu costumo dizer que Deus, Ele não é gente mesmo não, porque para escolher um cara como eu, não é, que não tem nada para oferecer, é só Ele mesmo. E nós estamos aqui nessa noite para servir você com todo o nosso coração. O nosso objetivo aqui, o desejo do nosso coração não é trazer nada novo. Certamente eu não vou trazer nada novo para vocês. O que nós queremos aqui é só ajudar naquilo que vocês já estão edificando, não é? Nós não queremos trazer nada que vocês não saibam. O que nós queremos é colocar um pouquinho mais de fundamento naquilo que já está sendo estabelecido aqui. Por isso o nosso intuito é cooperar, amém? Antes de entrar aqui naquilo que eu vou falar nessa noite, eu queria mostrar para vocês alguns materiais que nós temos ali atrás. São alguns livros do apóstolo Luiz Hermínio. O apóstolo Luiz Hermínio é quem nos pastoreia e tem sido um homem de Deus nessa nação, que tem servido essa nação com muito zelo, né, com muita graça, e Deus tem dado a ele uma graça para escrever e nos abençoar através daquilo que ele está escrevendo, amém? Tem uma série chamado Alinhamento e Avivamento. Ele ministra em alguns lugares do Brasil e ele transformou essa série que ele ministra em alguns lugares em um material. Então você pode ter acesso. Esses 3 livros aqui fazem parte dessa série. Um livro que fala sobre liderança no reino de Deus, visão celestial e chamado para estar com Ele. Ele fala muito sobre isso. Esse material tem nos abençoado lá na missão, tem servido de apoio àquilo que a gente tem desenvolvido, e você tem acesso a esse material ali atrás hoje. Tem um livro também chamado Paternidade para as Nações. Eu acho que é uma visão, é uma marca que Deus está levantando no meio da sua igreja hoje, né? Nós estávamos conversando agora há pouco ali, estavam falando justamente sobre isso. O Senhor, Jesus não morreu naquela cruz para resgatar uma empresa. Jesus morreu naquela cruz para restaurar uma família, amém? Então ele fala muito sobre isso aqui nesse material. Nós temos ele ali atrás também para vender. Esse outro livro aqui chamado Sacerdócio, Igreja e Reino. Ele fala, esse material ele usa em um dos cursos que ele ministra lá no Mevan, e ele disponibilizou esse curso através desse livro. Você tem acesso a esse material, ele tem acesso a esse curso através desse livro. Você pode encontrar lá atrás. Esse aqui é um dos meus preferidos, Riquezas Terrenas, Tesouros Eternos. Ele traz um ponto de vista muito forte a respeito de lidar com dinheiro, a forma como ele conta um pouco do testemunho dele aqui, né? A forma como ele lida com recursos, a forma como eles administram isso lá. Eu acho que ele vai te abençoar bastante. E esses 2 aqui eu não vou poder falar porque eu não li, não é? Então eu não li, eu não tenho como falar. Mas 40 dias com ele no deserto, Jeová Rafa, o Deus que cura. Nós já oramos sobre cura aqui essa noite, né? Já ministramos, profetizamos. Eu acho que vai ser muito legal você passar ali atrás e adquirir esse material, amém? Quantos querem? Então no final você passa ali, paga e leva. Segura aqui, segura para mim aqui, Júnior. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Vieram para o culto hoje? Então vamos lá. Vamos ver o que vai sair aqui hoje. Nós costumamos trabalhar muito com uma construção de entendimento.
Por isso nós vamos começar a falar sobre algo hoje e vamos concluir só amanhã. Amém? Eu não quero trazer nada desconexo, eu quero construir um entendimento para quando a gente sair daqui amanhã à noite, a gente saia mais ou menos com um panorama daquilo que o Senhor quer liberar sobre nós aqui nesses 2 dias, que já vem sendo edificado desde o primeiro dia dessa conferência. Amém? Antes de entrarmos aqui no tema, eu queria fazer algumas considerações. A primeira delas é que eu espero que você tenha fome nessa noite. Amém? A Bíblia diz que Ele dá pão para quem tem fome. Então, o nível da tua fome vai determinar o nível daquilo que Ele vai liberar sobre você. Amém? Quem tem mais fome, come mais. É assim que funciona. Uma mesa está posta nesse lugar, e aquele que tem mais fome vai comer mais. Amém? Eu vou te dar um conselho de amigo. Se eu fosse você, eu anotava. Você só tem uma Bíblia para ler hoje porque alguém decidiu escrever alguma coisa ontem. Amém? Eu tenho esse costume. Eu tenho escritos antigos na minha casa de 10, 15 anos atrás, empoeirado. Sabe aquela agenda empoeirada que quando você abre, parece que Deus falou contigo ontem? Então eu tenho essa prática. De tempos em tempos eu vou lá nas agendinhas antigas, releio tudo, e Deus fala novamente o mesmo texto, falando de forma diferente, então eu aconselho você a escrever, a anotar. Pode anotar no celular, eu não vou pensar que você está no WhatsApp. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa que eu quero ponderar é que nós estamos em uma conferência. Sim ou não? E qual é o propósito de uma conferência? O propósito de uma conferência é conferir. Amém? Então nós estamos aqui para conferir se aquilo que está escrito está de acordo com a maneira como nós estamos vivendo, ou a maneira como nós estamos vivendo está de acordo com aquilo que está escrito. Então nós vamos olhar para as Escrituras, vamos olhar para a nossa vida. Esse vai ser o alvo da nossa atenção nesses 2 dias que nós estaremos juntos aqui. Nós não vamos olhar para nada fora disso. Nós não vamos olhar para a vida do outro, nós não vamos olhar para o vizinho, nós não vamos olhar para outra igreja, nós vamos olhar para a nossa vida e para as Escrituras. E vamos ver o que está nas Escrituras que precisa ser vivenciado por nós, e o que está na nossa vida que precisa ser transformado pelas Escrituras. Esse é o propósito de uma conferência. Amém? Conferência não serve para animar a igreja, não serve para nada. A conferência serve para alinhar a nossa vida com aquilo que está escrito. Beleza? Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. Salmos de número 33. É um texto muito conhecido. Todos acharam? Salmos 33. Nós vamos ler só o verso 9. Eu preciso da ajuda dos irmãos. Para construir entendimento, a gente precisa principalmente de tempo. Então nós vamos gastar um pouquinho de tempo hoje à noite, amém? Eu sei que você está cansado, você está vindo de 4 dias de conferência, cansa mesmo, eu sei como é que é essas coisas. Eu também estou vindo de uma maratona aí, estava no Maranhão, fui para o Piauí, fui para o interior do Piauí, voltei para cá, então nós estamos cansados, mas nós vamos conseguir, amém? Então se você tiver com sono, depois você encosta no irmão que está do seu lado, cochila um pouquinho, acorda, participa de novo, e assim a gente vai tocando o barco. Salmos 33, 9 diz assim, todos acharam, amém? Pois ele falou, tudo se fez, ele ordenou e tudo veio a existir. Porque ele falou e tudo foi feito, mandou e logo apareceu. Ótimo. Queridos, um dos nossos maiores desafios quando se trata de reino de Deus é nós entendermos o princípio que o salmista está nos ensinando aqui. Uma das coisas que nós precisamos entender que o nosso maior desafio hoje não é uniformizar a igreja. A gente estava conversando sobre isso agora há pouco ali atrás. O nosso maior desafio não é uniformizar a igreja, não é trazer todo mundo para dentro do mesmo saco, não é trazer todo mundo para dentro da mesma forma. O propósito não é que nós saiamos daqui todo mundo falando a mesma coisa.
O reino de Deus não pode ser mais um discurso na nossa boca. O reino de Deus precisa ser uma realidade que nós iremos acessar. Jesus está conversando com Nicodemos e ele mostra para Nicodemos dois níveis que nós podemos viver com relação ao reino. O primeiro nível ele fala sobre ver o reino. Nicodemos, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Só que esse nível não é suficiente. O reino de Deus não é para ser apenas percebido, não é para ser apenas contemplado. Jesus mostra um outro nível. Ele fala assim: Nicodemos, deixa eu te falar, não é só ver. Você não pode ficar só no estágio da contemplação. Você precisa entrar, você precisa acessar. Então o reino de Deus não é uma realidade que eu assisto. O reino de Deus é uma realidade que eu participo. Você veio para a igreja? O reino de Deus é uma realidade que eu preciso participar, eu preciso acessar. É bem verdade que o reino de Deus ele vai ser estabelecido de forma literal com a segunda vinda de Jesus. Em uma outra oportunidade, se o Senhor nos der, a gente fala sobre isso, sobre a restauração de todas as coisas, que culmina com o estabelecimento do reino literal de Yeshua. O reino de Deus é uma realidade que está no futuro. Quando Jesus voltar pela segunda vez, ele vai reinar sobre toda a terra, de forma literal. Assim como você vê o prefeito aqui nessa cidade, o Bolsonaro lá na presidência, Jesus vai reinar sobre toda a terra. E agora é aquela hora que você fala amém. Amém. A Bíblia vai ser a lei de toda a terra, diz o profeta. Só que enquanto esse reino não é estabelecido de forma literal, através da sua igreja, a realidade desse reino, princípios desse reino podem ser acessados. Quantos estão entendendo isso? Então Jesus deixa claro para Nicodemos que o reino de Deus é uma realidade que precisa ser acessada. Nicodemos, só ver não adianta, você precisa entrar. Para você vivenciar os princípios e valores do reino, você precisa entrar, acessar. E esse é um desafio da igreja hoje. O nosso desafio é não ficar apenas no estágio da contemplação. O nosso desafio é não ficar apenas vendo o que está acontecendo. O nosso desafio é acessar. Amém? Então nós não estamos aqui para uniformizar o nosso discurso, para que todo mundo saia daqui falando do mesmo jeito. O reino de Deus não é mais um assunto da moda no Brasil que todo mundo sai falando. O propósito da realidade do reino não é ajustar aquilo que nós estamos falando para que todo mundo fale a mesma coisa, viva do mesmo jeito, vista do mesmo jeito. Não. O reino de Deus, acima de tudo, irmãos, é para nos dar um novo coração. Então o desafio não é ajustar o discurso, o desafio é ajustar os corações. Você não precisa sair daqui falando a mesma coisa que eu estou falando. Você não precisa sair daqui com o mesmo discurso daqueles que passaram por essa conferência. O que você precisa sair daqui, irmãos, é tendo o mesmo coração, é queimando no mesmo fogo. Então, mesmo falando diferente, mesmo vivendo diferente, mesmo se vestindo diferente, nós podemos ter o mesmo coração. Amém? Jesus nunca se preocupou em fazer com que os discípulos se tornassem parecidos com Ele. Jesus sempre se preocupou, irmãos, em transmitir o seu coração para aqueles que estavam à sua volta. Então quando você olha, por exemplo, Judas era o tesoureiro da igreja de Jesus. Irmãos, qual pastor, em sã consciência, que dá o cargo de tesoureiro para alguém que ele sabe que é ladrão? Ninguém faz isso. Mas sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava alcançando o coração de Judas. O problema é que Judas se preocupou em alinhar o discurso, mas não se preocupou em alinhar o coração. Quando Maria joga o seu perfume mais caro nos pés de Jesus, o que Judas fala? Desperdício. Poderia ter vendido esse perfume e ter dado tudo para os pobres. Com quem que Judas aprendeu esse discurso? Ele lembrou do que Jesus falou para o jovem rico: pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. O discurso de Judas era muito parecido com o discurso de Jesus. O problema era que enquanto o coração de Jesus era compassivo, o coração de Judas era de ladrão. Então é possível nós termos o discurso alinhado e o coração totalmente desalinhado. Aqui é que está o perigo. Não tem problema em termos o discurso diferente, o problema é quando o coração não está alinhado. Então,
O propósito do reino de Deus não é trazer todo mundo para o mesmo discurso. O propósito do reino de Deus é repartir o mesmo coração entre todos. E aí, quando cada um, irmãos, for se movimentando naquilo que o Pai tem para cada um, na fileira que Deus posicionar você, você vai avançando, você vai se movimentando, mas tendo certeza de que o coração é o mesmo. Amém? Então, quando nós olhamos para esse pequeno verso que nós acabamos de ler aqui, nós vemos alguns princípios que o salmista ele nos deixa muito claro. O que nós precisamos entender, irmãos, é que as coisas no reino de Deus não podem ser estabelecidas pela nossa própria força. O salmista nos fala de um princípio que nós precisamos resgatar na igreja hoje. Por nós acharmos que o reino de Deus é apenas uma realidade que eu preciso contemplar, nós começamos a estabelecer as coisas usando a nossa própria força. E quando o salmista fala sobre esse princípio que ele deixa claro aqui, ele mostra que o que estabelece as coisas no reino de Deus não é a força que eu estou usando. O que determina o estabelecimento das coisas é a obediência àquilo que o Senhor já falou. Você está aí? Fica tranquilo, vai dar certo. No final vai dar tudo certo. Nós vamos bugar um pouquinho no meio, né? Mas no final vai dar tudo certo. O que nós precisamos entender é que a fala de Deus tem um grande poder de estabelecer as coisas. No reino de Deus é assim que funciona. Tudo é estabelecido a partir do momento que Ele fala. Todas as coisas tomam forma a partir do momento em que Deus libera uma palavra. Quando você olha para a vida de Jesus e para a vida de João Batista, por exemplo, no começo dos seus ministérios, você não vê eles pregando nada novo. O discurso que eles estão liberando, irmãos, não traz nenhuma novidade. Você não vê João Batista começar a pregar dizendo assim: olha só, eu quero contar para vocês algo que vocês não sabem. Eu quero começar a falar para vocês de uma realidade que vocês desconhecem. Não. Você não vê Jesus começando a dizer assim: ó, eu vim aqui para contar para vocês algo que vai ser novo, hein? Se prepara porque vem uma novidade por aí. Olha, gente, calma, fiquem tranquilos, nós estamos aqui para estabelecer um novo modelo, um novo padrão. Nós estamos aqui para trazer uma novidade. Não. Tanto Jesus quanto João, quando começa o seu ministério, ele fala assim: ó, eu estou aqui para que se cumpra o que foi dito. Ou seja, a palavra já havia sido liberada, e essa palavra estava esperando alguém encarná-la. Você entende? Quando você olha, por exemplo, quando você ouve a Bíblia falar sobre uma voz que clama do deserto, você lembra de quem? Então João Batista era a voz? Não, ele se tornou a voz. Preste atenção, João Batista, irmãos, era filho de um sacerdote. Então, pela lei, João Batista tinha que dar continuidade ao sacerdócio do seu pai. Ele deveria ir para o templo e se tornar um sacerdote. Quantos estão entendendo isso? Só que havia uma palavra. Quando o profeta Isaías fala sobre a voz que clamaria do deserto, ele não estava falando de uma pessoa. Essa palavra não havia sido liberada sobre um homem. Essa palavra havia sido liberada sobre um tempo. Um tempo que antecedia a vinda de Yeshua. Então João Batista nasce nesse tempo. E aí ele está entre se tornar aquilo que a palavra que havia sido liberada estava determinando, ou se encaixar naquilo que a lei vigente do seu tempo estava dizendo. Eu estou fazendo entender, irmãos? Se estiver confuso, você levanta a mão aí e me para. Então ele estava entre se tornar a voz ou se tornar um sacerdote. Para onde João Batista foi? Para o deserto ou para o templo? Então ele decidiu, ao invés de se encaixar na estrutura da época e se tornar aquilo que a lei dizia, ele decidiu se encaixar na palavra liberada sobre o seu tempo e se tornar uma voz. Para se cumprir o que havia sido dito, ele não podia ir para o templo, ele tinha que ir para o deserto, porque a palavra estava dizendo que a voz clamaria do deserto e não do templo. Amém? Só que quando nós olhamos para essa realidade, a gente não consegue entender, irmãos. Todas as vezes
que Jesus perguntava alguma coisa para alguém, não era porque ele não sabia. Todas as vezes que ele perguntava, era para provar o nível de entendimento daquele que estava ouvindo. Quando ele fala assim, ó, o que o povo lá fora está dizendo, ser o filho do homem? A gente acha que Jesus era carente. Deixa eu ver o que esse povo está falando de mim, né? Na nossa cabecinha gospel, a gente acha que é isso. Ele estava preocupado com aquilo que as pessoas estavam falando dele. Não, irmão, não tem nada a ver com isso. Quando Jesus pergunta o que as pessoas estão dizendo do seu filho do homem, na verdade, ele está perguntando assim, ó, deixa eu ver se eles entenderam quem eu sou. Porque até aqui, Mateus 16, Lucas capítulo 9, Jesus só está falando a respeito de quem ele era. Amém? Ele não falava outra coisa. Mas a partir desse momento, ele fala assim, quem as pessoas lá fora? Uns falam que tu é Elias, outros falam que tu é Jeremias, outros falam que tu é um dos profetas. Aí ele fala assim, e vocês? Quem vocês dizem ser o filho do homem? Aí, quando ele pergunta a respeito dos outros, todo mundo dá uma opinião, né? Mas quando a coisa se volta para nós, aí a gente, eu amei. Só um fala. Aí uma pessoa fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, bingo, entendeu. Agora presta atenção. Uma pessoa entendeu, diga comigo, uma. Não precisa de muita gente. Irmãos, eu vou ficar falando aqui 2 dias. Se uma pessoa entender, a igreja já pode ser edificada. Pedro disse assim, tu és o Cristo. Ele, opa, sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja. Porque Jesus, irmãos, o que ele tem para estabelecer, o reino de Deus não é estabelecido por causa da quantidade de pessoas, e sim por causa do nível de entendimento. Entendeu, então a igreja já podia ser edificada. Agora o que você precisa entender é que a partir daqui o discurso dele muda. Até aqui ele vem falando a respeito de quem ele era. Quando o entendimento de quem ele era foi alcançado, o discurso dele mudou. Ele começa a falar a respeito do que ele veio fazer. Antes disso, Jesus não fala em morte, Jesus não fala em cruz, Jesus não fala em nada disso. Por quê? Porque não havia entendimento. O problema é que nós queremos cobrar do povo algo que a gente não ensinou o povo a viver. Você entende isso? Nós queremos cobrar que o povo viva algo que a gente não ensina. Jesus passou, irmãos, a vida, esse tempo todo ensinando a respeito de quem ele era. Quando o povo alcançou o entendimento, o que ele fez? Agora sim eu vou cobrar que vocês morram. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu vou abrir vários parênteses no decorrer do nosso tempo. O entendimento nos responsabiliza. Quando você entende, você perde qualquer opção de não viver mais para ele. Quando o povo entendeu, quando alguém entendeu, ele falou assim, pronto, a partir de agora, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Ele está dizendo assim, para aqueles que entenderam, não resta mais outra opção a não ser morrer. Então se você não está disposto a morrer, é melhor você não buscar entender. Se você não quer perder a vida, é melhor você sair desse lugar e procurar, acho que uma hora dessa está passando o quê? Novela, né? Jornal, sei lá. Não busque entendimento se você não está disposto a dar uma resposta, porque o entendimento te responsabiliza. Amém? Então fecha o parênteses, vamos voltar para a história. Quando nós olhamos João Batista, nós não entendemos a movimentação. E aí Jesus chama o povo e fala assim, o que vocês foram ver no deserto? Ele está falando a respeito de João Batista, Mateus capítulo 11. Amém? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Não. Vocês foram ver um profeta? Não. Vocês foram ver muito mais do que um profeta. Vocês foram ver alguém vestido com roupas finas? Não, isso aí vocês vão ver lá no templo. No deserto não. Aí ele começa a falar a respeito de João, e ele fala algo interessante. Ele fala assim, dos profetas até João Batista, tudo já havia sido profetizado. Só que a partir de agora, o reino de Deus é tomado pela violência, e aqueles que não usarem da força não irão se apoderar dele. Aí logo depois parece que ele muda de assunto. Mas a quem posso comparar essa geração? Vocês são como meninos que estão nas praças.
Nós cantamos, vocês não dançam. Nós choramos, vocês não lamentam. Parece ou não parece que ele mudou de assunto? Irmão, se você olha para João Batista e a sua movimentação, e olha para o povo nos dias de João Batista, quem era o estranho? Era João ou era o restante do povo? No nosso ponto de vista era João, sim ou não? Mas diante disso que nós estamos decorrendo aqui, fica claro que para Deus o estranho era o povo. Ele está dizendo assim, ó: esse tempo exige violência. Como você imagina João Batista pregando? Você imagina ele pregando assim como eu estou pregando aqui? Sorrindo, fazendo graça, é assim? Você imagina ele pregando como? Com violência, sim ou não? Mas é porque ele era ruim? É porque ele era mau? Era por causa do tempo que ele estava vivendo. O tempo exigia violência. A palavra que estava sobre o tempo exigia essa postura. Então Jesus está olhando para todo aquele cenário e ele está dizendo assim, ó: o tempo exige violência, mas vocês estão como meninos nas praças. Ou seja, vocês estão desalinhados com o tempo em que vocês estão vivendo. Nós estamos entendendo isso? A maioria das coisas que nós fazemos não é porque nós estamos fazendo errado, é porque está desalinhado, não há uma sincronia entre o tempo e o modo. E a Bíblia vai dizer que o coração do sábio, ele entende o tempo e o modo. Então qual é o nosso desafio? É sincronizar tempo e modo. Por isso que Paulo vai dizer que nós precisamos estabelecer tudo sobre os fundamentos apostólicos e proféticos. Sabe por quê? Porque o profeta discerne o tempo e o apóstolo ajusta o modo. Vocês estão entendendo isso? A função apostólica, irmão, não é sentar numa poltrona ou no púlpito para você vir aqui entregar sua primícia para ele. A função apostólica é ajustar a maneira de se movimentar. Essa é a função apostólica. Vocês estão entendendo isso? Então no reino de Deus há uma palavra e nós precisamos discernir a palavra que está sobre o tempo. E quando discernirmos a palavra que está sobre o tempo, o desafio é nos adequarmos a ela, é nos tornarmos aquilo que já foi dito. Por isso que chegaram para João Batista questionando: quem é você? Tu é Elias? Tu é Jeremias? Ele falou: não, eu não sou um eco de quem já passou, eu sou uma voz. Vocês estão entendendo isso, irmãos? O princípio que o salmista ensina aqui é que a fala de Deus tem poder para edificar as coisas. Amém? Quando nós olhamos para o princípio de tudo, nós vemos que tudo foi ordenado a partir do que Deus disse. É isso que o salmista está dizendo. Ele falou que tudo veio a existir. Vocês estão entendendo isso? Então esse é o princípio, irmãos. O que nós precisamos entender é que o mundo de Deus, ele é estabelecido pela fala de Deus. No mundo de Deus, o homem não tem autorização para criar. Eu não sei você, mas para mim isso é muito sério. Quando você vê Deus criando, no princípio, Ele cria, e no final, quando Ele termina de criar tudo, Ele cria o homem. Ele cria o homem por último, é assim ou não é? Sabe por quê? Porque o homem não, se fosse função do homem criar, ele tinha criado o homem primeiro, e o homem juntamente com Deus criaria todas as coisas. Mas Deus cria tudo, e no final cria o homem. Deus está dizendo assim, ó: não se preocupe em inventar nada, você só precisa organizar o que eu já inventei. Você só precisa pôr em ordem o que eu já criei. O problema é que nós estamos assumindo uma postura de criador. Por isso a gente cria um padrão, a gente cria uma nova. Nós estamos tentando criar alguma coisa, irmão. Vocês estão entendendo isso? Não é nossa função criar. Nós não temos autorização para fazer do nosso jeito. Não somos nós que vamos determinar a maneira de se movimentar. Eu estou feliz por estar aqui nesse tempo que vocês estão vivendo. Logo no começo. Eu acho que vai ser importante, né, cooperar com isso que nós estamos falando. Porque vocês têm uma oportunidade, vocês estão começando. Vocês têm a oportunidade de estabelecer segundo aquilo que o Pai está falando. Então o desafio dessa casa, e agora eu falo especificamente para essa casa, o desafio dessa casa é discernir a palavra que está sobre vocês nesse tempo. Entende?
Vocês não precisam copiar nada de ninguém. Há uma identidade específica para vocês. Há uma palavra específica para vocês. Amém? Há algo genuíno que o Pai entregou para vocês e que vocês precisam estabelecer. O tempo, irmãos, o instrumento de trabalho hoje não é mais uma marreta. A gente brinca lá na missão sobre isso, né? Quando eu viajo para ministrar, minha esposa fala assim: amor, você está levando aí o quê? A marreta ou o prumo? Eu falo assim: eu nunca mais usei a marreta, nós estamos agora só com prumo. Porque o tempo não é de derrubar o que está errado. O tempo é de edificar o padrão correto. Entende? O tempo não é de condenar o que está errado. O tempo é de estabelecer o que é correto. Irmãos, e quando eu edifico o que é correto, automaticamente eu condeno o que está errado. Então não é tempo da gente apontar e dizer: não, isso aqui está errado, não, isso aqui não é assim não, não, isso aqui não é... Não, esquece o que está errado, edifica o padrão correto. E aí você vai dar para o povo a opção. Amém? Aí as pessoas vão poder olhar para as escrituras e olhar para aquilo que está sendo edificado. Olhar para as escrituras e olhar para aquilo que está sendo edificado. Então ele vai poder perceber o que está sendo edificado de acordo com aquilo que está escrito. Nós não temos autorização para criar, irmãos. O que nós precisamos é ouvir o que já foi dito. O que nós precisamos é discernir aquilo que o Pai já falou. E precisamos edificar na terra de acordo com aquilo que o Pai já liberou nas regiões celestiais. Nós estamos entendendo isso? Então no mundo de Deus, tudo é estabelecido a partir da fala de Deus. Você está aí? Então presta atenção. Se no mundo de Deus tudo é estabelecido a partir da fala de Deus, e aquilo que nós estamos edificando, eu estou edificando pela minha própria força, então eu estou criando um mundo paralelo ao mundo de Deus. Eu estou criando o meu próprio mundo. No mundo de Deus, a fala de Deus determina a movimentação. No meu mundo, quem determina a movimentação é a minha necessidade, é a minha vontade, é o meu ponto de vista. Então se o que eu estou fazendo a partir do que eu estou sentindo, a partir do que eu estou vendo, então irmãos, eu estou criando o meu próprio mundo. Eu estou criando um mundo paralelo. E no meu mundo, quem é o Senhor? Eu. Ah, mas eu acho que tem que ser assim. Não, mas eu acho que deveria fazer daquele jeito. Não, mas no meu ponto de vista, esquece o teu ponto de vista, querido. Vamos ver o que está escrito. Porque nós não estamos edificando no seu mundo, nós estamos edificando no mundo de Deus. E no mundo de Deus, tudo é edificado a partir da fala de Deus. No seu mundo você faz do seu jeito, no mundo de Deus não pode. No mundo de Deus você não tem autorização para fazer do seu jeito. No mundo de Deus não é você que determina a movimentação. Vocês estão entendendo isso? Então muitos de nós estamos servindo o nosso próprio reino. Nós ocupamos o trono. Por isso que muito jovem que a pastora falou, louvores que são direcionados para Ele. Sabe qual um dos nossos maiores desafios hoje? É devolver o culto para Deus. É tirar o homem do centro. É entregar o culto para Ele. Quantos estão entendendo isso? É devolver o culto para Ele. As canções precisam exaltar quem Ele é. As palavras precisam deixar, querido, preste atenção, Deus não tem compromisso em suprir as tuas necessidades. Meu Deus, eu vou se o Senhor me der isso. Você está criando o seu próprio mundo. Você está estabelecendo o seu próprio reino. Amém? Você está aí? Está tudo certo? Vocês estão me olhando assim meio estranho, acontecendo alguma coisa? No mundo de Deus é Deus que ordena o seu funcionamento. E sabe qual é o nosso desafio? O nosso desafio é discipular as nações. Só que presta atenção, o nosso conceito de discipulado ele foi distorcido. Sabe qual foi nós vamos fazer 5 anos de missão. Irmão, nós passamos 2 anos desconstruindo algumas coisas. 2 anos. Sabe por quê? Não, deixa aqui lá para frente.
nós passamos 2 anos desconstruindo, porque muitos conceitos que nós recebemos de forma errada, nós endemonizamos. Por exemplo, lá na igreja, nós recebemos muita gente de alguns outros lugares, pessoas que estavam desviadas, que estavam frustradas com a igreja. É uma palavra que está sobre nós, né? Nós carregamos uma palavra de discipular a igreja, é algo específico, amém? É algo nosso, tá? Muita gente chegou com conceitos deturpados. Por exemplo, quando se falava em honra lá, eu caí endemoniado. Honra, porque na cabeça do cara, a honra era coisa do diabo, porque alguém usou o princípio, distorceu para usar em benefício próprio. A honra deixou de ser de Deus? Não é porque o homem deturpou o princípio que o princípio está errado. Então qual é a nossa função? Estabelecer o padrão correto. Quantos estão entendendo isso? E um desses conceitos, irmãos, é o discipulado. Quando nós pensamos em discipulado, nós pensamos em um mecanismo que nós vamos usar para ensinar as pessoas a congregar na nossa igreja. Mateus 28, Jesus fala sobre isso. Ele fala assim: vão, discipulem as nações. Primeiro, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E segundo, ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei. Isso é discipulado. O primeiro passo, Jesus está nos mostrando um processo do discipulado. E o primeiro passo qual é? Batizar. O que é o batismo? Deixa eu resumir aqui 4 meses de curso das águas em 3 segundos. Batismo, irmãos, é matar o velho homem para ressuscitar o novo. Ponto. Amém? Traduzindo aquele estudo todinho que a gente dá, é só isso: matar o velho homem para ressuscitar o novo. É trazer o novo homem para a vida. Amém? Quando... Olha só, então tudo fala, é de Deus mesmo. Então a gente já está aqui economizando, não precisa 4 meses de estudo. Você vai morrer para ressuscitar, acabou. Sabe por quê? Que no processo de discipulado, a primeira coisa que Jesus manda é batizar? Porque o batismo é a forma de ativar o novo homem. E o que é discipulado? Trazer pessoas para dentro da ordem de Deus. Discipulado é você ensinar as pessoas a viver no mundo onde Deus ordena o seu funcionamento. Isso é discipulado. Amigo, deixa eu te falar um negócio. Discipulado é você trazer pessoas para a ordem de Deus, e não importa se elas vão congregar na sua igreja. Discipulado é vocês trazerem pessoas para a ordem de Deus, sem se importar se elas vão ser da sua célula. Não, tem que ser da minha célula. Quem falou que tem que ser? No reino de Deus tudo é voluntário. Você não é obrigado a nada. Quem quiser me seguir, o que é isso? Voluntariedade. Ah, pastor, então se for assim vai virar bagunça. Não vira nada. Sabe por que não vira? Porque o próximo passo depois da voluntariedade é a responsabilidade. Quem quiser me seguir, eu quero. Você quer? Quer. Então como é? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Nós precisamos ser voluntariamente responsáveis, irmãos. Não é porque você é voluntário que você faz do seu jeito. Eu sou voluntário mesmo, eu chego a hora que eu quero. Quem falou para você que é assim? É voluntário só para decidir se vai para o altar ou não. Foi para o altar, vai morrer, não tem para onde correr. Olha o Homem-Aranha aí, ó, tudo fala. Você está entendendo isso, amém? Então discipulado segundo Jesus é ensinar as pessoas a viver dentro da ordem. Olha para mim aqui, ó. E por que ele manda batizar primeiro? Porque o batismo é o que mesmo? Ativar o novo homem. Ele manda batizar primeiro porque o velho homem não vive dentro da ordem de Deus. O velho homem não vive dentro do mundo que Deus ordena o seu funcionamento. Por isso, pasmem no que eu vou lhe dizer agora. Esse ambiente vai expulsar muita gente. Sabe por quê? Porque eu creio que esse é um ambiente que vocês estão tentando estabelecer a ordem de Deus, sim ou não? E em um ambiente onde a ordem de Deus é estabelecida, aqueles que não estão sendo transformados na sua natureza não conseguirão viver. Por isso que o homem precisou sair do Éden. Queridos, eu não sou o profeta do caos não, tá? Mas deixa eu te falar.
terão pessoas que não vão permanecer aqui. Deixa eu rebobinar aqui a fita. Terão pessoas que não vão conseguir ficar aqui, porque na ordem de Deus você não pode viver do seu jeito. Por isso ele fala assim, ó: discipular é trazer pessoas para a ordem, mas antes ative um novo homem, porque o velho homem não vive dentro da ordem. Sabe por que muitos pastores estão cansando? Porque nós estamos querendo discipular o velho homem. Irmão, o velho homem não aceita Jesus, cara. O velho homem não pode ser discipulado, ele tem que morrer. O velho homem tem que morrer. Nós estamos tentando encontrar na igreja um ministério para o velho homem. Nós estamos querendo discipular pessoas que nem Jesus converteu. Você entende isso? Então nós estamos passando por um processo de restauração. E o que é restaurar? Restaurar é voltar ao padrão original. Os meus filhos, eles começaram a me fazer uma pergunta que despertou algo em mim. Os meus filhos começaram a me fazer uma pergunta e começou a me despertar para algo. Tudo que acontecia, eles perguntavam assim: pai, se Adão não tivesse pecado, isso aqui teria acontecido? Caiu uma mangueira lá na nossa igreja. Aí o meu filho ficou olhando para aquela mangueira assim. Eu falei: o que foi, Levi? Ele disse assim: se Adão não tivesse pecado, essa mangueira aí tinha caído. A gente estava indo para a escola, a chuva levou um muro lá. Aí a minha filha menor, né, a do meio: pai, se Adão não tivesse pecado, aquele muro ali tinha caído? Eu falei assim: rapaz, Deus está querendo me ensinar alguma coisa com esse negócio. Eu comecei a orar. Deus falou assim: Rogério, o que eu quero te ensinar? Eu quero te ensinar é que vocês têm duas opções de vida. Irmãos, existem 4 capítulos da Bíblia que o pecado não toca. É os 2 primeiros e os 2 últimos. Amém? Os 2 primeiros é um mundo que Deus estabeleceu do seu jeito. Os 2 últimos é um mundo restaurado de Deus. Amém? Deus falou assim: vocês precisam viver ou como se Adão não tivesse pecado, ou como se Jesus já tivesse voltado. Agora, tudo que vai acontecer no futuro já aconteceu no passado, e agora você vai bugar. O profeta, ele fala assim, ó: ele anuncia o fim desde o princípio. Eclesiastes capítulo 3, verso 15: tudo que é, já foi. Tudo que há de acontecer, já foi. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se você quiser saber como tudo vai terminar, você não tem que olhar para Apocalipse, você tem que olhar para Gênesis. Porque é no princípio que ele fala a respeito do fim. Você está aí? Então o que é voltar à origem? Voltar à origem é voltar a viver como se o homem não tivesse sido alcançado pelo pecado. Obrigado, minha irmã. Está ótimo. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Amém? Você está aí? Viver em um mundo restaurado é viver como se Adão não tivesse pecado. Era isso que Deus estava me ensinando através dos meus filhos. É você viver num mundo onde a palavra de Deus ordena todas as coisas. É você viver num mundo onde Deus fala e tudo passa a ter sentido. É viver num mundo onde Deus libera uma palavra e tudo toma forma. Quantos estão entendendo isso? Então esse é o princípio, é o homem se movendo debaixo daquilo que foi dito. E nós precisamos, irmãos, como igreja, resgatar esse princípio. Nós precisamos resgatá-lo, porque não há vida fora desse princípio. Vocês estão entendendo isso? Não há existência fora dele. Então preste atenção. Se eu vivo fora do que Deus falou, se eu vivo fora da revelação de Deus, se eu vivo fora do que foi dito, não há vida naquilo que eu estou fazendo. Irmãos, preste atenção. Depois que Deus cria o homem, Ele não faz mais nada na terra sem envolver o homem naquilo que Ele estava fazendo. E não é porque o homem é o ponto fraco de Deus, não é porque o homem é... Não, é porque Deus quer envolver o homem, só isso.
Porque Deus é Senhor e Ele decidiu fazer assim. Não tem nada a ver comigo e contigo, tem a ver com Ele. Meu irmão, o pecado não mudou o plano. A gente acha que o homem pecou e Deus desesperou. O homem pecou, ai meu Deus, aí eu mesmo, né? Deus falando. Eu mesmo, e agora? Como é que faz, Espírito Santo? Me ajuda aqui, me ajuda ali, Jesus. Como é que faz? O homem caiu ali, eu nem esperava. Estava tudo sob controle. Antes do homem pecar, Jesus já tinha ido para a cruz. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quando ele disse, haja luz, o plano de redenção já estava pronto. Deixa pecar, já está tudo resolvido antes que ele peque. Você está aí? Ele não desesperou não, irmãos. O pecado não afetou o plano. O plano de Deus continua sendo o mesmo. O pecado não tem poder para mudar o plano. O pecado não tem poder para mudar o propósito. O pecado não afetou o plano, o pecado afetou o homem. Então, por causa do pecado, Deus deu um pause no propósito eterno e deu um play num processo de restauração do homem. Você está pegando isso aí, irmão? Está fazendo sentido, não está? Está se encaixando, não está? O pecado só afetou o homem, não afetou Deus. Então, no mundo de Deus, as coisas funcionam a partir daquilo que Ele disse. No mundo de Deus, as coisas funcionam do jeito de Deus. Quando o homem peca, ele precisa sair do ambiente onde a fala de Deus ordenou tudo. Preste atenção. A primeira ordem de Deus, a primeira ação de Deus, está em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 3. Antes disso, ele está descrevendo só o ambiente. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma. Aí ele começa a falar do ambiente. Aí no verso 3 ele fala assim, e disse Deus, haja o quê? Luz. E houve luz. Então ali começa a mostrar o padrão de Deus de criar. Haja e houve. Ele falou, tudo se fez. Que luz era essa, irmãos? Era o sol. O sol é lá na frente. O sol, acho que é no verso 13 ou 14, ele fala sobre luminárias. Ele nem chama sol de sol, porque quem está escrevendo é Moisés. Moisés está escrevendo para os israelitas. E para os israelitas o sol era um Deus. Então se ele fala de sol, lá no princípio eles dizem, olha, está vendo aí, o Deus sol estava lá no princípio de tudo. Então ele chama de luminárias. Essa primeira luz que ele fala, no original é luz da face. Então preste atenção. Ele começa falando sobre um ambiente totalmente fora de ordem. E a primeira ação de Deus não tem a ver com organizar o ambiente, tem a ver com revelar a sua face. A Bíblia vai dizer que a glória de Deus está estampada na face de Cristo. Então antes de organizar tudo, Ele libera a sua glória, Ele manifesta a sua face, e a partir daí Ele começa a organizar todas as coisas. E depois que Ele organiza todas as coisas, Ele pega o homem e coloca dentro. Qual era o propósito do homem viver no Éden? Contemplar a sua face. É para esse lugar que Ele está nos levando. Amém? É acessarmos essa realidade do reino, para conhecermos de fato quem Ele é. Você está aí, irmãos? A minha oração é para que seu coração queime por isso nessa noite. Amém? Então, se eu não estou vivendo dentro do que Deus falou, não há vida no que eu estou vivendo. Quando Deus cria o homem, tudo que Ele vai fazer, Ele envolve o homem. O profeta Amós vai dizer que Ele não faz nada na terra sem antes revelar para os seus servos, os profetas. Não é porque Deus não tem permissão para fazer, não, é porque Ele quer envolver. Só que todos os homens que Deus usou na terra para cooperar com o que Ele estava fazendo, precisava cumprir um princípio.
Qual era o princípio? Fazer de acordo com o que Deus havia ordenado. Como é que eu quero fazer do meu jeito? Se todo mundo que Deus chamou para cooperar com Ele, Ele deu esse princípio. Ele sempre envolve o homem na sua ação. Lázaro, sai para fora! Qual foi a próxima fala? Ô gente, alguém aí, por favor, tira ali aquela pedra. Ele não podia tirar a pedra, irmão. Lógico que podia, mas ele decidiu envolver alguém na ação. Então, a partir da queda, tudo que Deus começou a fazer tem a ver com o ambiente e tem a ver com a acessibilidade desse ambiente. Então, o primeiro ambiente qual foi? Um jardim. Quem fez o jardim? Deus. Aí ele pega um casal e bota. Aí o casal erra. Aí ele fala assim: beleza, agora quem vai fazer é vocês. Depois do jardim, qual é o próximo ambiente construído na Bíblia? Uma arca. A arca, muito bem. Uma arca. Quem faz a arca é Deus. Quem faz a arca é Noé. Mas ele cumpre esse princípio. Qual é o princípio? A Bíblia diz que Noé fez tudo de acordo com o modelo que Deus havia ordenado. Você está aí? Ele fez tudo de acordo com o modelo. No jardim tinha um casal. Na arca ele botou o quê? Uma família. O alcance aumentou. De um casal passou para uma família. O próximo ambiente construído na Bíblia qual foi? Tabernáculo. Moisés, cuide de fazer tudo de acordo com o modelo que eu te revelei. Moisés fez de acordo com o modelo que Deus revelou, sim ou não? No jardim era um casal, na arca era uma família. No tabernáculo era o quê? Uma tribo. O alcance aumentou. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus trazendo cada vez mais as pessoas para dentro do ambiente onde Ele ordena o seu funcionamento. Isso quer dizer que se eu faço de acordo com o que Deus disse, a tendência é aumentar. Mas se eu faço do meu jeito, a tendência é diminuir. Depois o próximo ambiente qual foi? Tenda. Não é? No tabernáculo, deixa eu abrir aqui um parênteses rapidinho. Que horas são? Não se preocupa com o horário não? 8:55? Eu tenho até que horas, pastor? Eita. Então bora. Nós estamos na conferência, amanhã vocês vão acordar tarde, gente. Tá, então vamos lá. Amanhã é feriado, você vai dormir até tarde. Vamos tomar um açaí de manhã em algum lugar por aí. Preciso levar um açaí para minha esposa, senão eu nem entro em casa quando eu voltar. Então vamos lá. Próximo ambiente qual é? Tenda. Presta atenção nisso aqui, irmão. No tabernáculo havia um padrão. No tabernáculo havia um padrão. A arca ficava onde? Santo dos Santos. Somente um homem, uma vez por ano, poderia acessar esse lugar. Vocês estão entendendo isso? Dentro do Santo dos Santos havia a arca. Em cima da arca havia o que nós chamamos de propiciatório, que era basicamente a tampa da arca. Dentro da arca tinha o que? O maná, as leis e o que mais? Vara de Arão. Em cima da arca tinham 2 querubins. Qual é a função do querubim? Proteger. Por isso que quando o homem cai no Éden, é colocado querubins para guardar, né? Os querubins, irmãos, eles estavam um de frente para o outro. A entrada estava aqui e eles estavam olhando para baixo. Qualquer pessoa que entrasse, que não tivesse autorização para entrar, acontecia o que com ela? Morria. Era como se os querubins estivessem protegendo o ambiente e falando assim, ó: você não pode entrar aqui por causa da lei que está aqui dentro, porque você quebrou a lei. Quantos estão entendendo isso? Quando o sumo sacerdote, por que ele conseguia entrar? É porque ele era bonzinho? Não, é porque ele pegava, antes de entrar, ele pegava sangue e ele fazia o quê? Aspergia sobre o propiciatório. Então,
o sangue era aspergido exatamente no lugar para onde a face do querubim estava voltada. E depois que ele faz isso, ele pode entrar. O que esse sangue simboliza? O sangue lá da cruz, não é? Amém, gente? Tudo no tabernáculo aponta para Cristo. Em uma outra oportunidade, se Deus nos permitir, nós vamos falar sobre isso. Mas eles estão aqui olhando para baixo. Você não pode entrar por causa da lei. Quando o sangue é aspergido sobre o propiciatório, o querubim está olhando, continua olhando para a lei, só que agora ele olha através do sangue. Então ele está dizendo assim: agora você pode entrar, porque agora eu estou vendo através do sangue. Ele está apontando para o sacrifício de Cristo. Amém? E é exatamente dessa forma que o Senhor nos olha hoje. Se não fosse o sangue, nós seríamos fulminados quando entrasse na presença. Mas agora esse sangue foi de uma vez por todas. Agora ele olha para a lei e ele não consegue mais nos condenar, porque tem um sangue que nos justifica. Amém? Só que o acesso a esse lugar era limitadíssimo. Aí Davi vai lá, pega a arca de volta, acontece toda aquela história. Para onde que Levi é meu filho? Davi leva a arca. Ele leva a arca para o tabernáculo de Moisés. Ele leva a arca para a tenda. Por que ele leva para a tenda? É porque o tabernáculo havia acabado? Não. Quando Davi traz a arca de volta, o tabernáculo de Moisés, ele está estabelecido em um lugar chamado Gibeão. Irmãos, o culto continuava acontecendo, sacerdotes continuavam oferecendo sacrifício, tudo continuava acontecendo normalmente no tabernáculo de Gibeão. Só faltava um pequeno detalhe. O que era? A arca. Então ali simboliza um culto sem a presença. Não é porque toda a estrutura está em funcionamento que Deus está presente. Amém, gente? O que Davi faz? Pega essa arca, leva para uma tenda. Irmãos, o tabernáculo era o átrio, lugar santo, santo dos santos. A tenda é 4 pauzinhos com a lona por cima. Aí a Bíblia diz que Davi libera o acesso para todo mundo. Você não ouve falar de ninguém que morreu na tenda. Sabe por quê? Porque se no jardim era um casal, na arca era uma família, no tabernáculo era uma tribo, na tenda era um povo. Não era mais só a tribo de Levi, agora é todo mundo. A presença estava acessível para todos. Quando Davi traz a arca de volta, ele pega pão e vinho e dá para todo mundo. O que é pão e vinho? Jesus vai dizer que é o símbolo da nova aliança. Nós estamos falando em uma época, irmãos, onde a lei estava vigente. Ou seja, Davi está vivendo em revelação. O que é viver em revelação? Não é quando alguém revela a tua ação, não é quando alguém revela, é quando você vive hoje aquilo que você poderia viver amanhã. É você viver fora do seu tempo. Irmão, Davi dentro da lei ceiou com todo mundo. Davi abre uma janela de graça dentro da lei. Você está entendendo isso, querido? Não acontece nada com ele. O que ele está fazendo? Ele está acessando uma realidade que estava preparada apenas para o futuro. Você está entendendo isso? É como um estilista que está desenhando uma roupa de inverno no verão. O cara está desenhando aqui, você olha e fala assim: você está doido, moço? Está desenhando um casaco, um calor desse. Ele fala assim: não, eu não estou olhando para os meus dias, eu estou olhando para os dias que estão por vir. Essa é a postura da igreja. É o convite que Deus fez para João em Apocalipse capítulo 4. E depois destas coisas, anota aí para você ler em casa, eu sei que você está anotando. Depois destas coisas, eu percebi uma porta aberta no céu, e uma voz que me dizia: sobe para cá, porque eu vou te revelar os próximos acontecimentos. Você já leu isso na Bíblia, irmão?
Já? Você é crente? Preste atenção. E depois destas coisas, que coisas eram essas? Se você for ler antes, você vai ver a carta às 7 igrejas. E a maioria das cartas às 7 igrejas, ele fala dos problemas da igreja, sim ou não? Ele escreve sobre os problemas da igreja. Então é como se Deus estivesse dizendo assim: João, tu tem duas opções. Ou tu fica aí embaixo, e se tu ficar aí embaixo, tu vai ficar olhando o tempo todo para os problemas da igreja. Ou tu muda de perspectiva, tu sobe para cá, porque a partir daqui tu vai conseguir ver o que eu quero fazer. Esse é o convite para essa casa nesses dias. Ou vocês vão ficar no nível terreno e natural, dizendo assim: ah, porque fulano falou, ah, porque Beltrano disse, ah, porque não sei quem postou, ah, porque não... Ou vocês vão aceitar o convite de começar a enxergar as coisas a partir de uma nova perspectiva. Vocês vão aceitar o convite de enxergar as coisas a partir de uma perspectiva que Deus está posicionando vocês. E aí vocês não vão ficar presos no que está acontecendo hoje. Vocês vão se movimentar para se preparar para o que vai acontecer amanhã. É isso que Davi está fazendo. Come aqui, meu filho, tome aqui um... Mas o que é isso? Não te preocupa não, amanhã você entende. Toma aqui, come aqui, vem cá. Mas não vai servir para hoje. Mas nós não estamos vivendo pelo hoje, nós estamos vivendo por aquilo que vai acontecer. Amém, irmãos? Davi come pão da propiciação, não acontece nada com ele. Da onde você acha que Davi escreveu: eu estou escondido no recôndito do teu tabernáculo? Onde é o recôndito do tabernáculo, irmão? Santo dos santos. Como que um cara que não era da tribo de Levi poderia entrar no Santo dos santos sem morrer? Diga comigo: revelação. Andar na frente do seu tempo. Nós experimentamos isso lá em São Luís. Irmãos, algumas pessoas não entendem a nossa movimentação. Eles não entendem. Nós fazemos, nós vivemos de uma forma, nós estamos tentando restaurar esse clima de família, sabe? E para algumas pessoas isso é loucura. Eu vou falar algumas coisas aqui, mas por favor, não é para aparecer, a gente nem precisa disso. Nós temos repartido o que a gente tem. O nosso corpo pastoral, a gente tem alguns pastores na casa, nós criamos esse hábito. Macho, tem o que para comer aí hoje? Porque aqui não tem nada. Não, macho, vem para cá, come aqui comigo. Eu volto às vezes de viagem: pastor, cara, eu estou passando por isso, está aqui, senhor, recebi uma ofertinha ali para nós, toma aqui, ó. É nosso. Você está entendendo isso, irmãos? É loucura, é morte, é cruz. Deus nos deu uma graça de comprar um carro. Olha só que coisa linda. Uma Duster, top. Estávamos num culto lá, Deus olhou para mim e falou assim: pega teu carro e dá para o casal de missionários ali, ó. Sai daqui, Satanás, em nome de Jesus, está amarrado. Vá tentar outro. Minha esposa veio e falou assim: amor, Deus está falando comigo. Fala aí, amor. Deus está mandando a gente dar o nosso carro. Para quem que ele falou? Para o casal de missionários ali, ó. Rapaz, esse negócio está ficando sério. Aí eu apelei para o meu filho. Eu falei: meu filho não vai. 10 anos de idade, a menina não tem nem cabeça para isso. Aí, não, se o Levi falar: meu filho, Deus falou com o papai e com a mamãe para dar o carro, o que você acha? Ah, eu acho que se a gente não der, nós vamos estar desobedecendo. Esse é crente, mais do que nós. Aí veio na minha cabeça assim: não, lei da semeadura. Eu dou uma Duster e ganho uma SW4. Falar: vem cá, cara, tá aqui, ó, Deus mandou te dar esse carro. Passamos 1 mês e meio andando de Uber. Aí um irmão me chama na igreja: pastor, Deus mandou lhe dar o meu carro. Qual foi o carro? Hã? Um Palio caindo nos pedaços. Os
Meus filhos entraram no Palio assim e disseram assim: uau, esse carro aqui é muito top. Estamos lá no Paliozão, moço, violento. É o Jeep Palio, vai em todo canto. Estamos vivendo feliz, irmão. Terminei de dar meu carro, chega um irmão da igreja e fala assim: pastorzão, agora nós vamos ter que arrumar um jeito de dar um carro para o senhor. Eu falei: não, senhor, não precisa se preocupar com isso não. Deus falou comigo: não se preocupe, isso não é responsabilidade sua. Nós estamos tentando gerar esse ambiente, isso é loucura. Viver assim é loucura. Você pegar, irmãos, sabe, suprir a necessidade do necessitado, pegar o que você tem e repartir com quem não tem, é loucura. Não adianta você orar e dar um abraço para quem tem fome. Pastor, cara, minha energia está cortada. Ô irmão, deixa eu orar por você aqui, Senhor, em nome de Jesus. Não, amigo, pega dinheiro e dê para ele pagar a conta. Ele não tem, está desempregado. Nós estamos fazendo isso lá, irmãos. Amém? Porque nós estamos tentando viver olhando naquilo que está por vir. A nossa esperança está lá na frente, cara. Eu não acredito que Deus muda pessoas de lugar para viver do mesmo jeito que vivia antes. Se Deus mudou de lugar, Ele tem um novo padrão para se movimentar. Amém? Se for para andar como andava antes, volta todo mundo para lá para onde estava. Amém, gente? Todas as vezes que Ele fala, o ambiente se estende e o alcance é ainda maior. Então é um jardim com um casal, uma arca com uma família, um tabernáculo com uma tribo e uma tenda com um povo. Aí vem Jesus. Aí Jesus fala assim: a partir de agora o reino de Deus chegou. E no reino de Deus não é mais um casal, uma família, uma tribo, um povo. Agora é todos os povos, tribos, línguas e nações. O reino de Deus agora é para todo mundo. Você entende? Agora vocês podem acessar essa realidade. Quantos estão aí, irmãos? Esse é o nosso desafio. Se eu vivo fora do que Deus falou, não tem vida no que eu estou vivendo. E eu vou apertar um pouco mais o cinto. Segura aí que Deus nos ajude. Irmãos, nada do que eu faço, nada do que eu estou fazendo, fora daquilo que Deus falou, existe para Deus. Não, mas eu estou fazendo isso aqui. Deus falou não. Oh Deus, abençoa aqui a minha casa, abençoa o meu ministério. Aí Deus vai dizer assim: qual ministério? Não o meu, é teu. Quem tem que abençoar é você. Você é o Senhor do seu mundo. Do meu mundo eu abençoo, mas do seu mundo é você que abençoa. Você está pedindo para eu abençoar um negócio que foi você que inventou? Tudo que o homem cria falha. Davi vai trazer a arca de volta para Jerusalém, sim ou não? Aí ele pega a arca e joga em cima de quê? De um carroção de boi. Amanhã nós vamos falar sobre princípio e motivação, sobre a sincronia entre essas duas coisas. Irmãos, quem inventou aquela maneira de lidar com a arca? Foram os filisteus. Não foi Deus. Deus disse que a arca tinha que ser carregada aonde? Ombro dos sacerdotes. Aí Davi pega e bota na carroça de boi. Davi começa a lidar com as coisas de Deus, irmãos, tendo como fundamento aquilo que o homem criou e não a forma como Deus estabeleceu. E aí vai embora. Vai boi. A Bíblia diz que o povo vinha festejando, dançando, né? Presta atenção. Eles estão quebrando um princípio. Eles estão fazendo algo que está desagradando o coração de Deus, mas eles estão fazendo festa. É o retrato da igreja hoje. Nós estamos quebrando princípios enquanto festejamos. Nós estamos fazendo do nosso jeito, estamos querendo celebrar. Por isso o tempo não é de levantar as mãos e tirar o pé do chão. O tempo é de dobrar o joelho e encostar a cara no pó. O tempo.
Vocês estão gravando isso aí então? Está sendo gravado? Transmitido ao vivo? Misericórdia. Deixa eu me comportar. Irmão, não bate muita palma não, que eu sou tradicional, não sou pentecostal não, eu fico com vergonha. Nós estamos quebrando princípios e estamos celebrando. Você está entendendo isso? Aí o que acontece com a carroça? O boi tropeça e ela, desse jeito. O que o homem cria sempre falha. Irmãos, o boi sempre vai tropeçar. O boi sempre tropeça. Todo mecanismo que nós criamos falha. Por isso, o propósito não é encontrar o próximo modelo que alguém criou. O propósito é conectar com o céu e ouvir o que ele está falando para esse tempo. Você está entendendo isso? Amém? Sempre falha. Quando você olha para Davi e para Saul, você vê dois reis, dois homens de Deus. Quem era? Você acha que Saul não era homem de Deus? Lógico que era. Quem foi que ungiu Saul rei? Samuel. Quem mandou? Deus. Mas sabe qual é a diferença de Davi para Saul? Até na unção a gente percebe a diferença. Saul foi ungido e o óleo estava dentro de quê? De um jarro. Quem cria o jarro? O homem que dá forma. A unção de Saul, irmãos, era de Deus, mas para os homens. A Bíblia diz que o povo pediu um Deus, um rei, aí Deus deu Saul. Então Saul era o presente de Deus para o povo. Por isso ele unge com um jarro. Davi foi ungido com o quê? Chifre. Quem criou o chifre? Davi foi o rei que Deus deu para ele mesmo. O homem segundo o meu coração. Eu achei Davi. Por isso que quando Saul peca, você vê que ele fica preocupado com o povo. Irmãos, Samuel olha para Saul e fala assim: Saul, você pecou, e hoje mesmo Deus iria perpetuar o teu reinado para sempre, mas longe de mim tal coisa. Isso quer dizer que Saul ia ser imortal, ia reinar até, sim ou não? Não, isso quer dizer que os descendentes de Saul dariam continuidade ao seu reinado. Se Deus fala isso para mim, irmão, eu fico louco. Eu estou te reprovando. Imagina se eu ouvir isso do próprio Deus. Qual seria a tua reação? Meu Deus do céu, eu não gosto nem de pensar, eu fico nervoso. Ser reprovado pelo próprio Deus. Sabe qual foi a reação de Saul? Beleza, Samuel, faz só um favorzinho para mim. Me honra diante dos anciãos. Saul não estava preocupado com Deus, Saul estava preocupado com o povo. Mas é lógico, ele era um homem de Deus para o povo. A preocupação dele era com o povo. Por isso quando ele peca, o clamor dele é: por favor, não retira de mim a coroa. Eu não posso perder o trono. Davi quando peca fala assim: não, eu posso até perder o trono e a coroa, mas não retira de mim o teu espírito. Não me lances fora da tua presença. Porque eu posso viver fora do trono, mas o que eu não posso é viver fora da presença. Eu posso viver sem uma coroa, o que eu não posso é viver sem o Espírito. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Esse é o entendimento, cara. Agora, sabe qual é o grande problema? A Bíblia diz que no segundo ano do reinado de Saul, ele foi reprovado por Deus. Segundo ano. Sabe quantos anos Saul reinou sobre Israel? 40. Sabe o que significa isso? É que ele reinou 38 anos sem a aprovação de Deus. Irmãos, o fato de você liderar alguma coisa não significa dizer que Deus está te aprovando. Não, mas eu sou o pastor. E aí? Não, mas eu sou o líder. E o que tem a ver? Você está entendendo isso, irmão? Quando eu faço alguma coisa fora do que Deus falou, aquilo que eu estou fazendo não existe para Deus. Se Ele falou e tudo veio a existir, e alguma coisa veio a existir sem que Ele tenha falado, aquilo que veio a existir não existe para Ele. Então, antes de qualquer coisa, antes do próximo passo, o que eu preciso fazer? Buscar a voz.
rapaz, aquele cara está parecendo com Jesus andando sobre as águas, será que é ele mesmo? É ele, não é ele, é ele. O que Pedro fez? Saiu correndo. Manda eu ir. Jesus falou o quê? Vem. Ele falou e o chão, puf, debaixo do pé de Pedro. Porque ele falou e tudo veio a existir. Por isso Pedro busca a fala e depois dá o passo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? O que sustentou Pedro foi a fala. Não tinha nada a ver com a água, podia ser fogo, podia ser no ar, podia ser em qualquer lugar. Se Deus falou, o chão vai existir. Agora, nós precisamos entender uma coisa. Chegarão momentos que nós vamos precisar decidir. Irmãos, Deus vai nos conduzir para um lugar de decisão. Nós vamos precisar definir se nós vamos viver de acordo com aquilo que Deus falou, ou se nós vamos viver de acordo com aquilo que os nossos olhos estão vendo. Porque às vezes as circunstâncias não tem nada a ver com o que Deus falou, e aí nós vamos precisar decidir. Quantos estão aí? Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, você vai ter um filho. É isso que Deus fala? Sim ou não? Não, Deus fala assim: Abraão, Sara, sua esposa, vai lhe dar um filho. A fala de Deus disse que Sara lhe daria um filho. Aí Abraão olha para o lado, vê uma velhinha que não podia ter filho. Ele estava entre o que Deus falou e aquilo que os seus olhos estavam vendo. Quantos estão entendendo? O que Abraão fez? Reuniu com a sua esposa, né? Ela sorriu lá de dentro, aquela história toda que você já conhece, e eles chegaram a uma conclusão. Sara fala assim: olha, eu tenho uma moça aí, acho que vai dar certo, a gente boa, menina legal, deita com ela. Todas as vezes que você for viver movido, motivado, impulsionado por aquilo que os teus olhos estão vendo, você vai usar a sua própria força para resolver as coisas. Por isso, irmãos, que o nosso desafio é crescer em oração, porque é através da oração que eu entendo o coração de Deus. No Getsemane está todo mundo lá. Quando os soldados romanos chegam para pegar Jesus, o que Pedro faz? Aqui não, papai. Sabe por que Pedro usou a espada? Porque ele dormiu antes na hora da oração. Todas as vezes que você deixa a oração de lado, você vai querer usar a sua força para resolver as coisas. Você está aí, irmão? Eles vão lá, ele deita com H, nasce Ismael. Sim ou não? 25 anos depois, Isaac nasce. 25 anos depois, irmão. Nós estamos recebendo uma palavra no domingo à noite no culto, a gente já quer que segunda de manhã cedo ela se cumpra. Pastor, o senhor orou por mim ontem, até agora nada. Meu irmão, deixa eu me acordar, isso foi ontem à noite no culto, calma. 25 anos depois Isaac nasce. E quando Isaac nasce, começa, para mim, o processo mais difícil. Porque Abraão ganha Isaac. O problema é que quando Abraão ganha Isaac, Deus perde Abraão. Porque muitas coisas que Deus está nos dando, está nos tirando de Deus. Sabe aquele emprego que você orava na oração de meio-dia para alcançar? Aquele relacionamento que você jejuava 30 dias, 40 dias, oh meu Deus, aquele emprego, eu preciso dele, aí Deus te dá. A primeira coisa que você faz é fugir da igreja, não é assim? Aí o pastor te encontra: rapaz, o que aconteceu, moço? Nunca mais apareceu. Aí tem uma nova modalidade de demônio na igreja hoje, chamada correria. Tem aqui também ou é só lá? O cara está em casa, deitado numa rede, empurrando a rede com a perna. Aí você fala com ele: e aí, meu irmão, o que aconteceu? Pastor, estou numa correria. Correria? Tu está na rede, infeliz. Deixa eu te falar uma coisa, agora é sério.
Deus tem perdido muitos homens que têm conseguido realizar seus sonhos. Quando Abraão recebeu Isaac, ele dá as costas para Deus. Aí Deus fala assim: ah é? Devolve Isaac para mim. Você profeta na sua vida nessa noite. Olha que eu nem sou profeta. Quero profetizar que Deus vai tirar de você tudo aquilo que está tirando você de Deus. Fala amém, se tu é macho. Deu até uma tontura, né, irmão? Você já sabe o que é. Agora preste atenção. Já parou para pensar? Você já prestou atenção como que Deus pede Isaac para Abraão? Abraão, me dá o teu filho. Me dá o teu? Único filho. Isaac era o único filho de Abraão? Sim ou não? Para Deus era. Porque tudo aquilo que você gera fora daquilo que Ele falou não existe para Ele. Mas é o meu ministério, Deus. Deus falou, não, então é o seu. Não existe para Ele, Ele nem sabe que tem. Mas é o meu relacionamento. Deus falou, não, então é seu. Deus não tem nada a ver com isso. Para de querer que Deus abençoe aquilo que não foi Ele que te deu. Deus não tem compromisso de abençoar aquilo que não foi Ele que entregou para você. Deus não tem compromisso de suprir as tuas necessidades. Deus não precisa ser fiel àquilo que você precisa. Deus precisa ser fiel àquilo que Ele disse. Ele não diz que da tua necessidade não vai passar nada. Ele diz que daquilo que está escrito não se passa uma vírgula. Você está entendendo isso, irmão? Ele não reconhece aquilo que você gera fora do que Ele disse. Então, irmãos, olhando para a nossa vida e fazendo raio-x, muita coisa que nós estamos vivendo hoje não tem nada a ver com Deus. Isso me preocupa. Quantos estão entendendo isso? Isso me faz pensar que eu preciso desacelerar algumas coisas, que eu preciso parar algumas coisas, que eu preciso refazer outras. Deus está ordenando as coisas dentro de nós, irmãos. Está colocando tudo em ordem. Por isso que Ele não fala assim, bora, me dá o teu filho agora, vai, pá, entregou, morreu. Não, Ele fala assim, eu quero o seu filho. Ande um caminho de 3 dias. Se fosse por impulso era mais fácil. Sim ou não? Imagina, no meio de uma conferência dessa, o pau quebrando, pá, o nego chorando. Aí você faz tanta promessa. Deus, eu vou. Eu faço, eu entrego, né? Muitas das coisas que a gente entrega é por impulso. No calor da emoção. Deus falou assim, não, papai, calma aí. 3 dias andando, imagina. 3 dias é tempo suficiente para as emoções se acalmarem. 3 dias é tempo suficiente, irmão, para você pensar, meu Deus do céu, eu estou indo entregar meu filho, matar o meu filho. Cara, meu Deus, o que eu estou fazendo? Bicho, que loucura, cara, será que é Deus que está falando mesmo? É tempo suficiente para você pensar, calcular, recalcular e chegar à conclusão. E se você entregar, você está entregando por convicção e não por emoção. Abraão anda 3 dias, é tempo suficiente para você quietar. Por isso que tem muita coisa que a gente tem que deixar no azeite. Bora fazer. Calma, gente, calma. Se fizer agora é por emoção, calma. Deixa a poeira baixar, quieta um pouquinho. Deixa as coisas se organizarem primeiro, deixa a coisa ficar. Amém, irmãos? Depois de 3 dias, irmãos, que todas as emoções, o impulso passou, Abraão entendeu. Cara, eu ganhei o Isaac, mas Deus me perdeu. Antes dele entregar Isaac para Deus, ele devolveu seu coração para Deus. E Abraão sabia que Deus sempre nos deixa usufruir daquilo que nós renunciamos para Deus. Por isso, quando ele chega no pé do monte, ele fala assim, galera, vocês podem me esperar aqui. Eu e o menino, nós vamos subir. Nós vamos adorar e nós vamos voltar. Ele estava indo matar o seu filho, mas ele tinha tanta convicção de que ele ia voltar com o filho. Sabe por quê? Porque ele entendeu que Deus não queria Isaac, Deus queria o seu coração de volta.
Muitas das coisas que Deus está te pedindo é só para chamar a sua atenção, porque você deixou de ser dele. Talvez Ele não quer o teu emprego. O que Ele quer é olhar para dentro de você e ver em você uma disposição de entregar, se Ele pedir. Deus não quer o teu relacionamento. O que Ele quer é que o teu relacionamento não assuma o lugar principal na sua vida, e que dentro de você tem uma disposição. Se Ele pedir, você entrega. Talvez Deus não quer te tomar o carro como Ele fez comigo. Mas Ele quer olhar para o seu coração e dizer assim: esse carro não tem Ele. Porque a grande questão dos nossos dias, irmãos, não é que Deus quer tirar as coisas de nós. A questão é que Deus quer nos tirar das coisas. É diferente. Quando Ele chega para o jovem rico e fala assim: ó, vende tudo que você tem e dá para os pobres, Ele não está querendo tirar as coisas do jovem. Como que é o nome desse jovem? A Bíblia só diz que ele é rico. E essa palavra rico no original significa aquele que pertence às coisas. Então quando Jesus fala, pega tudo que você tem e dá para os pobres, Ele não está querendo tirar as coisas do jovem, Ele está querendo tirar o jovem das coisas. Ele está trocando de Senhor. Ele está dizendo assim: ó, quem é o Senhor da tua vida é as coisas. Eu quero te tirar desse lugar onde as coisas dominam você, e quero trazer você para o lugar onde eu determino o seu funcionamento. Irmãos, eu estou caminhando para o final. O ambiente que Deus ordena é para nós um lugar de segurança. Quantos estão entendendo isso? É um lugar seguro. O lugar mais seguro da terra não é dentro da igreja. O lugar mais seguro da terra é dentro daquilo que Deus te mandou fazer. Esse é o lugar mais seguro da terra. O lugar mais seguro da terra, irmãos, é você estar encaixado naquilo que Deus mandou você fazer. E preste atenção, não é o propósito de Deus que tem que se encaixar na sua vida, é a sua vida que tem que se adaptar ao propósito. O mundo entrou em desordem, em colapso. O povo começou a viver do jeito que queria. Deus olhou para o mundo e falou assim: eu vou acabar com tudo. A Bíblia diz que Ele se arrependeu de ter criado o mundo. A palavra arrependimento nesse texto é techuvá, ou seja, voltar à origem. Então quando fala que Ele se arrependeu, Ele não está querendo destruir, Ele está refazendo. Ele está começando de novo. Deus poderia fazer sozinho, sim ou não? Você cansou? Sim ou não? Mas como eu falei, desde quando Ele criou o homem, tudo que Ele faz, Ele envolve o homem. Então Ele olhou para a terra e falou assim: eu vou mandar um dilúvio. Aí Ele olhou para alguém e falou assim: Noé, constrói para mim uma arca. Agora detalhes, Deus queria alguém que construísse uma arca, sim ou não? Então, naturalmente falando, Ele teria que ir em busca de qual profissional? De um carpinteiro. Noé era um carpinteiro? Noé era um agricultor ou lavrador. Então Deus não nos chama para cooperar por causa daquilo que eu sei fazer. Deus não nos chama por causa do nosso talento. O que chamou a atenção em Deus não era a capacidade de Noé de fazer uma arca. O que chamou a atenção em Noé foi o caráter. Deus não quer te usar por causa que você sabe tocar. Deus não quer te usar porque você sabe pregar. Deus não quer te usar por causa do seu talento. Deus quer te usar por causa do seu caráter. Não é pessoas talentosas que vão cooperar com Deus, são homens e mulheres com caráter firme. O problema é que nós estamos mais focados, irmãos, no serviço ministerial do que na vida pessoal. Amanhã nós vamos entrar um pouquinho nisso. O serviço ministerial nos atrai mais do que a vida pessoal. O cara pode ser um mau caráter, mas se ele prega bem, eu exalto ele. Porque o serviço ministerial chama mais atenção do que a vida pessoal. Então o que Noé precisou fazer? Noé deixa de ser um agricultor e se torna um carpinteiro. O que é isso? É alguém que está adaptando a sua vida para cooperar com o que Deus quer fazer. A pergunta que eu faço é: quantos estão dispostos a isso? Toma cuidado com a sua resposta, irmão. Você está disposto a mudar de vida?
Deus fala assim, ó, Noé, vamos lá, eu vou mandar um dilúvio, mas eu quero que você construa uma arca. Detalhe, irmãos, a Bíblia não diz que já havia tido chuva sobre a terra. Essa aqui é a primeira vez, o dilúvio é a primeira chuva, é a primeira vez que chove. Então muito provavelmente Noé não sabia o que era um dilúvio. Mas você não vê Noé gastando tempo buscando entender o que era um dilúvio. Tá, Deus, eu faço, mas me explica aí como é que é esse negócio. O que é dilúvio? Como é que você vai fazer? Quando é que você vai fazer? Deus não gasta tempo explicando para Noé o que era um dilúvio. Deus investe tempo ensinando Noé como construir a arca. Ele não dá para Noé, irmãos, explicações a respeito do dilúvio. Ele dá para Noé as medidas da arca. Cara, o que Deus vai fazer, ele não precisa te explicar. O que Ele vai fazer, Ele vai fazer. O que Deus vai fazer, Ele não precisa ficar dizendo para você, olha, filho meu, eu vou fazer. Não, irmãos, o que Deus vai fazer, Ele vai fazer. O que você precisa entender é como você vai cooperar com isso. Então Deus dá para Noé a largura, ó, a arca vai ter essa largura, esse comprimento, essa altura. Bem aqui você bota uma janelinha. Sim ou não? A única coisa que Deus não manda Noé botar na arca, o que é? É um leme. Para que serve o leme? Para dar direção. Deus está dizendo assim, Noé, você constrói, mas quem direciona sou eu. Você constrói, mas você não tem autoridade para direcionar aquilo que você está construindo. Querido, se isso que vocês estão estabelecendo aqui é para Deus, não é vocês que vão dizer como que isso aqui vai funcionar. Deus olha para a mãe de Sansão e fala assim, ó, um anjo do Senhor aparece para ela e fala assim, você vai ter um filho. Isso seria muito natural se ele não estivesse falando para uma mulher estéril. Aí ela fala assim, tá bom, beleza. Aí ela vai onde o marido dela e fala assim, meu amor, eu estou traduzindo para a linguagem de hoje, tá, gente? Meu amor, apareceu um homem para mim ali e ele disse que eu vou engravidar. Aí o marido dela fala assim, quando esse cara aparecer de novo aí tu me avisa. Irmão, na hora que eu li isso a primeira vez, eu falei, moço, vai dar BO. Vai dar BO, isso vai ser uma confusão. Aí o anjo do Senhor aparece para ela de novo. Ela fala assim, só um minutinho que eu vou chamar aqui meu marido. Meu bem, o rapaz chegou ali, ó. Eu estava lendo esse texto como, sabe quando você lê assim um suspense, assim, um negócio de terror. Eu falei, esse cara vai chegar com 2 pés no peito desse anjo, vai quebrar o pau. O pai de Sansão chega perto dele e fala assim, você falou que a minha esposa vai engravidar? Sim, ela vai engravidar. Ele sabia que ela era estéril. Ele falou assim, então se ela vai engravidar, me ensina como criar o menino. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, meu amigo, é o seguinte, naturalmente falando é impossível. Então se ela está grávida, foi o céu que deu. E se for o céu que deu, é o céu que tem que ensinar a criar. Irmão, se isso aqui foi Deus que deu, não é na terra que vocês vão aprender a conduzir. Se isso aqui for o Senhor que liberou sobre vocês, não é importando as apostilas de algum lugar que vocês vão conseguir conduzir. Vocês precisam ir para o Senhor e entender como que vão conduzir isso aqui. Noé, eu quero que você construa uma arca. As medidas estão aqui. Faça do jeito que eu estou mandando. A Bíblia diz que Noé fez tudo de acordo com o modelo que Deus havia ordenado. Noé demorou a construir, sim ou não? Sim, aproximadamente 100 anos. Mas isso foi um problema para Deus? O tempo nunca foi um problema para Deus. Por isso que ele fala assim, para mim um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Tempo não é problema para mim. Problema para mim é desobediência, tempo não. Então não importa se você vai demorar, o problema é se você desobedecer. Tem que ser agora, não tem que ser agora não, calma. A ideia não é fazer rápido, a ideia é obedecer o que Ele mandou. Porque não adianta fazer rapidamente aquilo que Deus não mandou. Não adianta correr rapidamente em uma direção que não é Deus que está apontando. Quantos estão entendendo isso? Então Ele conclui a obra, sim ou não? E quando Ele conclui a obra, o que acontece? Chuva.
chuva do céu, as comportas se abrem na terra e o dilúvio vem sobre a terra. Quantos estão entendendo isso? Eu te pergunto, a chuva caiu só sobre Noé ou só sobre o povo? Ou caiu sobre todo mundo? Quem sofreu foi Noé e sua família ou o povo? Por que Noé não sofreu? Porque ele estava dentro daquilo que Deus mandou ele fazer. Lembra que eu falei que quando você obedece e constrói de acordo com o que Deus mandou, você está construindo um lugar de segurança? O problema nunca foi o que Deus liberou, o problema sempre foi a nossa maneira de viver. A mesma chuva que foi bênção para Noé, foi juízo para o povo. A diferença não estava na chuva. Não caiu uma chuva sobre o povo e outra chuva sobre Noé. Caiu a chuva sobre todos. E a diferença, irmãos, era que Noé e sua família estavam dentro do que Deus havia mandado ele fazer. Vocês estão entendendo isso? Deixa eu te dar um conselho de amigo. Não ore por um avivamento se você não está posicionado dentro do que Deus te mandou fazer. Porque a chuva que você está clamando vir como avivamento, se você estiver fora daquilo que Deus te mandou fazer, para você pode ser um juízo. Você entende isso? Eu não entendi. Para Deus te colocar dentro dela, você precisa entender qual é a palavra que está sobre você e se reposicionar. Entende? É uma questão de posicionamento. A Bíblia diz, irmãos, que no dia de Samuel, Eli estava fora de posição. E por estar fora de posição, Eli não conseguia mais ouvir a Deus. Eu não entendo, eu não acredito que Deus levanta profetas que estão fora de posição. Eli estava fora da posição. Deus precisou falar com quem? Mas Samuel tinha um título. Quem tinha um título era quem? Mas aquele que tinha um título estava fora de posição. Então Deus levantou alguém que estava sem um título, mas estava posicionado. Você entende isso? Ficou claro? Se eu estou fora do lugar, eu preciso orar para me reposicionar. É por isso que em vários textos na Bíblia você vai ver Deus chamando o povo de volta. Vinde, voltemos ao Senhor. Porque nós dizíamos, nós precisamos voltar. Amém? Então, se eu estou fora de posição, eu preciso parar de orar por avivamento, eu preciso começar a orar por misericórdia. A chuva que muitos disseram que era juízo em BH, no sertão nordestino é avivamento, irmão. Você entende? Quando a chuva passa, o dilúvio baixa, a Bíblia diz que Noé solta uma pomba. Aí a pomba vem trazendo no bico um galho de quê? De uma oliveira. Sabe o que significa isso? É Deus dizendo assim: Noé, eu estou refazendo o mundo. Eu estou fazendo de novo. Já tem até ali uma oliveira. Noé estaciona a arca. O povo desce. E qual é a primeira coisa que Noé faz? Noé desce da arca com sua família, levanta um altar para Deus, sim ou não? Depois que ele levanta o altar, ele vai fazer o quê? Plantar uma vinha. O que Noé era mesmo antes de construir a arca? Então o que Noé está fazendo aqui? Ele está voltando a viver como ele vivia antes de Deus chamar ele para cooperar com o propósito. Noé está fazendo aqui muito parecido com o que Pedro fez depois que se frustrou com Jesus. Pedro voltou a fazer o quê? Pescar. Meu amigo, deixa eu dizer um negócio para você. O propósito de Deus é um caminho sem volta. Acabou, não dá mais para voltar. Nós cantamos uma canção lá na missão que Deus nos entregou. A canção fala assim: já era, eu sou teu. É tarde demais, eu já me envolvi demais nos teus abraços. Eu já me envolvi demais nos teus beijos. Ninguém toma minha vida, sou eu que dou. O sacrifício sou eu. O caminho do propósito é um caminho sem volta. Não dá mais. Você pode até viver como vivia antes, mas você não consegue mais os resultados que você conseguia antes. Eu acho que isso aqui é um coach ao inverso, né? Você não vive mais como vivia antes. Não tem mais jeito. Pedro, irmãos, antes de Jesus chamar ele, Pedro estava lá pescando, não tinha nada. Jesus fala assim: fala o seguinte, joga a rede do outro lado. Aí Pedro joga do outro lado e enche o barco.
Aí Jesus fala o que para ele? Agora deixa tudo aí e me segue. Seria muito mais fácil Jesus chamar Pedro, na hora que ele lançou a rede, não pegou mais nada. Entende? Seria muito mais fácil ele dizer assim: não, moço, não está dando certo mesmo, então eu vou seguir Jesus. Não está dando certo mesmo aqui, então eu vou aceitar o chamado. Jesus fala assim: não, encha a rede. Sabe por quê? Porque Jesus não quer ser a tua última opção. Se ele saísse naquele momento em que não pegou nada, Jesus seria para ele a última opção. Cara, não deu certo aqui, eu vou seguir Jesus. Ele não quer ser a tua última opção, ele quer ser a tua única opção. Você precisa deixar alguma coisa, meu amigo. Você não pode sair sem deixar nada. Se Pedro saísse naquele momento, ele só ia deixar um barco vazio, mas ele enchia o barco e Jesus fala: agora larga tudo e me segue. Porque você tem que largar tudo. Você não está deixando tudo por nada, você está deixando nada por tudo. Amém, irmãos? É um caminho sem volta. Noé volta a ser um agricultor. Quando é que Noé peca? É quando ele está construindo a arca, ou quando ele voltou a plantar uma vinha? Volta a plantar a vinha frutifica, ele faz um vinho, ó. Agora eu te pergunto, era um galho de quê que a pombinha trouxe no bico depois que o dilúvio passou? De uma oliveira. Noé plantou o quê? Onde que Noé achou uma muda de vinha para plantar? Já parou para pensar nisso, irmão? O dilúvio acabou com tudo. Se ele plantou uma vinha, provavelmente ele trouxe consigo na arca. Sabe por que Noé errou? Porque Noé quis trazer para o novo de Deus um estilo de vida velho. Noé quis acessar o novo de Deus trazendo coisas antigas. Cara, se vocês trouxerem bagagens antigas do que vocês viveram, vocês não vão conseguir estabelecer o que Deus quer para vocês estabelecerem aqui. Quantos estão aí? Há uma palavra sobre esse tempo, você precisa responder a ela. Não é viver de forma natural, é viver de acordo com o que ele disse. A Bíblia fala 2 vezes nos dias de Noé, e agora eu vou terminar de verdade. A Bíblia fala 2 vezes. Amanhã nós continuamos, gente. A Bíblia fala 2 vezes nos dias de Noé. Uma é Moisés, que fala em Gênesis, e a outra quem fala é Jesus, Mateus 24. A Bíblia diz que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Quantos aqui creem que nós estamos vivendo os últimos dias? Se os últimos dias serão como os dias de Noé, e nós estamos vivendo os últimos dias, então nós precisamos olhar para os dias de Noé para entender a movimentação de hoje. Você está entendendo isso, irmãos? Só que preste atenção. Quando a Bíblia fala sobre os dias de Noé em Gênesis, ela diz que o povo estava pecando. O povo vivia em pecado. Quando o dilúvio chegou, ninguém percebeu. Não é assim? Sim ou não, gente? Mas quando a Bíblia fala dos dias de Noé em Mateus, Jesus diz que o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Ponto. Ele não fala em pecado. Irmãos, o que é comer e beber? O que é casar-se e dar-se em casamento? É uma vida natural. É viver de forma natural. Amém? E o que é viver de forma natural? Comer e beber é um meio que eu uso para suprir uma necessidade de quê? Do meu corpo. Casar-se e dar-se em casamento é para suprir a necessidade da minha alma. Uma vida natural é aquela que você vive para suprir uma necessidade do seu corpo e da sua alma. O seu espírito morre de fome. O nosso problema é que nós somos naturais demais, nós estamos muito presos nessa terra. O apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Você crê assim? Só tem um pequeno detalhe, é que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quanto mais eu vivo de forma natural, quanto mais eu vivo nessa terra, menos eu acesso aquilo que Jesus conquistou para mim na cruz. Então Jesus fala que o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, é uma vida natural. O problema dos nossos dias não é nem tanto o pecado, porque pecado você sabe que é pecado, não é?
Quando o teu pastor, o teu líder fala assim, não faça isso, rapaz, porque é pecado, você já sabe o que eu tenho que fazer. Não precisa uma plaquinha ficar o tempo todo te sinalizando. Pecado é pecado. O maior inimigo dos nossos dias não é o diabo foi vencido. O maior inimigo dos nossos dias não é o pecado, o maior inimigo dos nossos dias é uma vida natural. Então o que Jesus está dizendo? Galera, no princípio, para o povo ficar fora da arca, eles pecaram, mas no fim, para o povo ficar fora do reino, basta viver naturalmente, não precisa nem pecar. Mas o que eu estou vivendo aqui não é pecado. Não precisa pecar. Viver de forma natural já te exclui do ambiente. Você entende que o nível mudou? Você entende que estreitou? Amém, irmãos? Era só isso que eu queria falar para vocês hoje. Vamos ficar de pé, vamos orar.